Eu quero te desejar bom dia. Hoje é dia 13 de janeiro de 2021 e eu queria deixar com você uma palavra que Deus tem colocado no meu coração já há alguns dias e hoje eu tive o privilégio de poder compartilhar com você um pouquinho. Lucas 13, a partir do verso 10, a palavra do Senhor diz assim: Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente. E lhe disse: Mulher, você está livre de sua fraqueza, de sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a adorar a Deus. Gente, alguns dias atrás esse texto tem vindo ao meu coração e eu acho muito interessante que na palavra de Deus, em muitos momentos, em curas que Deus faz de libertação de pessoas, libertação de ingerências malignas, de espíritos malignos na pessoa, ou possessão ou ingerência maligna, na Bíblia é chamado de cura. E aqui não é diferente. A Bíblia diz aqui, o título fala que Jesus cura uma mulher no sábado. Gente, e naquele contexto não é como hoje. Hoje a gente vai nas igrejas, né, nos templos, seja ele de qual religião for, e a gente, com exceção do Islã, né? O islamismo deve ser diferente. Mas na maioria, os homens e as mulheres, eles ficam no mesmo ambiente. E a Bíblia diz que Jesus chega naquele lugar e Jesus estava ensinando ali. Só que a Bíblia diz que Jesus, ele vê uma mulher encurvada. Então, um dos textos mais lindos que eu acho da Bíblia, que eu amo, que eu sempre rememoro, é que fala assim que Deus, ele inclina para ver o que está acontecendo no céu e na terra, que Deus se inclina para ver o que está acontecendo. E a Bíblia diz que Jesus, ele chega naquele lugar e ele vê aquela mulher, só que ela estava num outro ambiente, ela não estava no mesmo ambiente que os homens, mas Jesus vê. E isso traz para mim uma esperança muito grande, porque isso resgata para mim que Jesus, ele nos vê. Jesus, ele vê o nosso estado, ele vê a nossa realidade. E eu me lembro aqui de Êxodo 3, quando Jesus, ele comissiona Moisés para tirar o povo do Egito. Naquela época era uma nação, e hoje o Egito da nossa vida é a nossa velha vida, as nossas práticas longe de Deus, a nossa escravidão, o nosso cativeiro longe de Jesus, sendo escravo da gente mesmo, sendo escravo das nossas vontades, dos nossos prazeres, né? E Deus fala o seguinte com Moisés, lá em Êxodo 3, Deus fala assim para Moisés: Moisés, certamente eu vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Quer dizer, eu vi. Não foi essa palavra, ela me faz entender o quê? Que não foi uma busca do povo, mas Deus viu. Foi uma ação que partiu de Deus. Deus vê a opressão, a aflição do povo dele e Deus resolve vir em socorro do povo através de Moisés. E aqui, no caso dessa mulher, Deus vê a realidade daquela mulher encurvada e Deus vem em socorro dela através de Jesus. E eu quero dizer para você que aquela mulher, a Bíblia diz que há 18 anos ela estava encurvada porque ela tinha um espírito que mantinha ela naquele estado de opressão, sabe, subjugada, dominada. E a Bíblia diz mais, ela diz que a mulher não conseguia se endireitar sozinha. E eu quero trazer isso para mim e para você.
que há situações na nossa vida, na nossa realidade, na nossa vivência, na nossa casa, no nosso coração, na nossa alma, que a gente não consegue se endireitar sozinho. E a gente precisa de Jesus. E sabe o que eu tenho percebido? O mundo fala muito sobre Deus e a gente busca Deus em vários lugares. A gente busca Deus em pessoas, a gente busca Deus em profissionais, a gente busca Deus em templos. E a Bíblia diz que aquela mulher estava lá, quer dizer, ela mesmo sendo encurvada, ela foi lá. Ela estava em busca de Deus. Mas a vida dela não mudou. Então, muitas vezes a gente entra dentro dos templos, a gente busca Deus e a nossa vida não muda. A gente não é curado. E eu vou além, a gente não é liberto. O que é ser liberto? É você ser tirado de um estado de dominação, de um estado que você não dá conta de desvencilhar, de desarraigar, de se desprender, porque você está preso. Você pode até ter essa noção, mas você não consegue endireitar, você não consegue mudar o seu comportamento, a sua atitude, as suas palavras, você não consegue sair daquele estado. Pode ser emocional, pode ser até no estado físico do ambiente. E aquela mulher, ela buscava Deus, mas a vida dela, eu não sei, gente, quantas vezes ela foi na sinagoga. Eu não sei se ela foi na sinagoga durante esses 18 anos. A Bíblia fala que há 18 anos ela era mantida, ela tinha aquele espírito, mas ela buscava Deus. E não basta buscar Deus. Você vai falar, Francilene, você está pregando heresia? Não, eu não estou. Nós precisamos buscar Deus na presença de Jesus. E aquela mulher só teve uma mudança na vida dela quando ela tem um encontro com Jesus. E Jesus que veio ao encontro dela, por quê? Porque Jesus vai na sinagoga e Jesus a vê. E Jesus, ele quebra, assim, Jesus, ele tem algumas ações que elas são incomuns. Elas são incomuns, elas não eram uma coisa contínua dentro daquela realidade daquele lugar, sabe? Do que acontecia naquele lugar. Jesus fala para ela assim, vem para frente. E sabe, gente, a primeira atitude para a cura, para a libertação daquela mulher, porque eu não quero usar a palavra cura, eu quero usar a palavra libertação. Aquela mulher, o primeiro passo para a libertação dela foi ela buscar Deus. Mas ela é liberta quando ela encontra Jesus. E nós, não basta a gente buscar Deus, nós precisamos buscar Deus na pessoa de Jesus Cristo, que é o acesso que nós temos até Deus. Porque senão não resolve. E Jesus olha para ela e a ação parte de Jesus, ele fala, vem. E ela podia não ir, ela podia não obedecer aquela palavra de Jesus. E quantas vezes nós estamos dentro dos templos, nós estamos convivendo com gente que já encontrou com Jesus, que nos aconselha, que conversa conosco, que testemunha para nós do que Jesus fez na vida delas, do encontro que elas tiveram com Jesus, e as pessoas nos aconselham, nos sugerem, mas nós somos tão insensatos que nós não damos ouvido, que nós não damos credibilidade, que a gente finge que a gente é surdo e a gente não dá valor. E pensa assim, não, amanhã, não, depois, quando eu for mais velho, não dá credibilidade. Mas aquela mulher, quando Jesus fala com ela, ela sai do lugar dela, lá na sinagoga, o lugar específico para as mulheres, e ela vem para frente até onde Jesus estava. E Jesus fala para ela, então ela obedeceu, e ela se expôs. E Jesus disse para ela, Jesus liberou uma palavra. Ele falou, mulher, você está liberta. Você está curada da sua doença. Você está livre dessa fraqueza. Né? Outra tradução da Bíblia fala, você está livre dessa fraqueza. Jesus liberou uma palavra de poder. Sabe por quê, gente? Porque Jesus, ele é a palavra. E Jesus, ele liberou aquela palavra, mas Jesus não só liberou a palavra. Jesus, a Bíblia diz que Jesus impôs as mãos dele sobre a mulher. E depois que Jesus impôs as mãos sobre aquela mulher, a Bíblia diz que imediatamente a mulher foi endireitada.
E depois dela ser endireitada, ela passou a louvar Deus. Gente, Deus nos criou para o louvor da sua glória. Deus nos criou para a gente louvar Ele, para a gente adorar Ele. Só que aquela mulher, ela era cativa. Ela estava presa ali, numa opressão maligna. E ela não conseguia. E aquilo, gente, aquilo lá, o que acontecia dentro dela, daquele cativeiro, que ela tinha um espírito que mantinha ela aprisionada, aquilo lá mostrava no exterior dela. E como que isso transparecia no exterior dela? Ela era encurvada. E encurvada, a gente pode... Eu fico pensando que uma pessoa que está encurvada, ela não vê como uma pessoa ereta vê. Ela não pode ver nos ângulos que uma pessoa ereta vê. A sua visão está limitada, né? A sua visão está limitada e ela não pode relacionar de igual para igual com as outras pessoas. E eu vejo aqui que Deus quer fazer isso na nossa vida. Muitas vezes a gente está encurvado. Muitas vezes o maligno, porque quando nós pecamos, nós abrimos uma legalidade. É como se a gente abrisse uma porta para o mal entrar na nossa vida. Então, aquela mulher, algo aconteceu, que o maligno entrou na vida dela e mantinha ela naquele cativeiro. E aquilo lá transpareceu no externo. E na nossa vida, muitas vezes acontece conosco. E eu vejo que coisas que podem nos manter curvadas, medo, culpa, falta de perdão. São várias coisas, mas eu quero citar essas 3 aqui. E sabe, quando ela é endireitada, quando Jesus a endireita, ela pode ver as coisas de uma maneira normal, como todo mundo vê. E ela pode relacionar com as pessoas olho no olho, de igual para igual. E eu vejo isso, cura nos relacionamentos, cura. Sabe, mas isso foi um processo. E na nossa vida não é diferente. Jesus, com certeza, contemplou o anseio do coração dela de ser curada, de ser liberta, de ser alcançada, de ser livre daquilo que a oprimia. Como Deus viu lá no povo do Egito, aquela vida de opressão, de escravidão, de cativeiro que eles tinham lá no Egito. Deus viu e Deus falou com Moisés, falou: Moisés, eu levanto você para você ir lá, tirar o meu povo daquele cativeiro, daquela vida de servidão, daquela vida de escravidão, daquela vida de quem não tem escolha, daquela vida de quem não tem condição de escolher. E Deus levanta Moisés. E com certeza Deus viu o coração, viu a necessidade daquela mulher. E Jesus entra naquela sinagoga. Então, como eu tenho aprendido com esse texto da mulher encurvada, não basta buscar Deus. Gente, se Jesus não fosse naquela sinagoga, ela ia ficar a vida inteira lá, indo lá, louvar a Deus, ouvir a palavra de Deus e ela não ser liberta. Então, isso me ensina, gente, que nós precisamos ter um encontro com Jesus Cristo. Nós precisamos ter um encontro com a pessoa de Jesus Cristo. A mulher encurvada, ela teve um encontro pessoal. Você pode estar dentro de uma igreja, de uma sinagoga, de um ambiente, mas Jesus vem ao seu encontro na individualidade. E eu estou aqui hoje para trazer essa palavra para você, porque uma coisa eu tenho entendido. Quem é filho de Deus e é servo de Jesus, ele é noiva. Ele é noiva de Jesus. E Jesus é o noivo. E Jesus, ele ama a sua noiva. Ele ama. E nós, como servos de Jesus Cristo, nós precisamos amar a noiva de Jesus, que são pessoas. E não é fácil. A igreja de Jesus, a noiva de Jesus, é difícil de ser amada, porque cada um de nós estamos num estágio diferente. É difícil, mas Deus quer nos dar essa capacitação, que é amor por essa noiva, amor por essa igreja de Jesus, que é gente, que é pessoa, que não tem o nome de uma placa. E Jesus, por amor da noiva, ele vai lá
curar aquela mulher. E ela podia ficar lá a vida inteira buscando Deus, que ela não ia ser liberta, porque quem liberta é Jesus Cristo. O encontro pessoal com Jesus Cristo é que traz para nós libertação. E Jesus nos chama, e Jesus está me chamando hoje, chamando você hoje. Em nome de Jesus, dê ouvidos à voz de Jesus, que está na palavra. Na palavra. A palavra de Jesus que tem falado conosco, que tem sido pregada, que tem sido exposta nas mídias, nos templos, e a gente não dá ouvido. E se aquela mulher não tivesse falado, se ela não tivesse obedecido ao comando de Jesus, ela não teria sido curada. E Jesus chamou, Jesus liberou uma palavra para ela de cura, de libertação, e Jesus tocou. Nós precisamos desse encontro pessoal, desse íntimo com Jesus. E Jesus quer nos tocar, e Ele nos toca. Ele tem tocado pessoas e tem libertado vidas. Eu não sei o que tem te aprisionado. Eu não sei o que tem te mantido encurvado. Uma vida de culpa. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se é culpa, se é medo, muitas vezes na palavra de Deus, Deus fala que nós não devemos temer. Não temas, não temer aqueles que matam o corpo. Então, eu quero te chamar nesse dia para você ir ao encontro de Jesus, para você ter expectativa em Jesus, para você buscar Jesus. E não adianta, se nós não tivermos encontro com Jesus, a gente continua encurvado, a gente continua amarrado, a gente continua aprisionado, a gente continua sendo dominado por forças, por espíritos, por ingerências malignas, de espíritos malignos que nos dominam. E eu quero ler aqui com vocês mais um trechinho dessa palavra, que diz o seguinte, verso 14. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva daqui para dar-lhe água? Então, essa mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria, no dia de sábado, ser libertada daquilo que aprendia? Gente, é muito forte. Isso acontece. Isso tem acontecido. Então, eu quero dizer que a Bíblia tem um versículo que Jesus fala assim, que todos, que quiserem servir a Cristo serão perseguidos. Todos. Então, Jesus, quando ele cura aquela mulher, ao invés dos dirigentes ficarem felizes, o dirigente, ele assim, chamou atenção, né? Ele chamou atenção, ele quer dizer, olha, é o seguinte, hoje não é dia de curar. Quer ser curado? Vem outro dia. Ele estava preocupado ali com aquela liturgia, com aquele estilo deles, com a lei deles, que não... E Jesus, eu achei interessante que Jesus chamou ele de hipócrita, que dizia assim, ó, vocês cuidam dos animais, vocês cuidam daquilo que para vocês é precioso, aquilo que vocês têm vínculo emotivo, daquilo que vocês amam, daquilo que vocês acham que é precioso, que é valioso para vocês. Agora eu não deveria curar essa filha de Abraão. Eu achei tão lindo que Jesus chamou ela de filha de Abraão, Jesus inclui ela. E ele fala claramente, Satanás mantinha ela presa. Sabe? Então eu quero
Eu quero deixar com você essa meditação, essa pequena meditação hoje. Então, Jesus, ele para fazer essa obra, para realizar essa obra de libertação, que na Bíblia chama muitas vezes de cura, Jesus teve que ouvir uma reprimenda, né? Reprimenda daquele dirigente de sinagoga. E eu quero dizer para vocês que nós precisamos de Jesus. Não adianta ir para a igreja, não adianta frequentar a sinagoga, não adianta falar, eu vou lá, Deus, louvar Deus, ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos ter um encontro com a pessoa de Jesus. Nós precisamos ter um encontro com a pessoa de Jesus. E nós precisamos ser libertos. Nós precisamos ter os nossos olhos abertos do nosso entendimento e nós precisamos ser alcançados por Jesus Cristo para que Ele faça em nós a obra que a gente não dá conta de fazer sozinho. Porque eu não sei vocês, mas teve coisa na minha vida, e eu tenho certeza que tem, porque a nossa vida com Jesus é uma jornada. Ninguém está perfeito, ninguém está santo, ninguém está pronto. É um trabalhar do Espírito Santo na nossa vida todo dia. Então, tem coisas que nós precisamos ser libertos. Que nós estamos amarrados, que nós estamos presos. Nós estamos sendo dominados e a gente não dá conta de se endireitar. Como essa mulher não dava conta de se endireitar. E eu tinha falado aqui sobre o medo, falei sobre a culpa, agora eu quero falar sobre o perdão. Gente, é muito sério essa questão de perdão. E é uma coisa que eu acho que é algo que a gente deveria visitar todo dia, porque relações humanas não é fácil, e seja qual o nível de relacionamento que a gente tem, seja com filho, com marido, com colega de trabalho, com pessoas que convivem na sociedade conosco, ou conosco mesmo. Então, muitas vezes na nossa vida nós somos amarrados e presos, encurvados por falta de perdão. E a gente vai vivendo aquela vida presa, amarrado, sabe por quê? Porque a gente não perdoa, então o mal, o maligno, ele tem legalidade, a portinha está aberta para ele entrar e para ele trazer muita coisa para a nossa vida ruim, porque a gente não perdoa. E a gente só entende quando nós temos encontro com Jesus, e Jesus nos mostra quem nós somos, e Jesus nos mostra a nossa imundícia, de onde Ele nos tirou, o tanto que eu sou pecadora, o tanto que eu pequei, e como Deus me perdoou, e como Deus me amou, essa igreja, essa noiva difícil de ser amada, como Deus me amou e me tirou desse lugar tão sujo. Eu até ouvi uma música semana passada na igreja que diz assim: mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro, foi assim que me salvou. Então Jesus me achou suja, Jesus me perdoou. Então quando eu tenho essa consciência que eu fui muito perdoada, eu libero perdão. Então não adianta a gente tentar engambelar Deus levando uma oferta, trabalhando na igreja, fazendo obras, tentando engambelar Deus, fazendo as coisas. Porque Jesus fala, lá em Mateus, ele fala o seguinte: se você vai levar sua oferta, seja o que for, seja um dinheiro, seja uma propriedade, seja o seu serviço na igreja, você lembrar que tem alguém que tem alguma coisa contra você, vai lá e pede perdão. Olha que interessante. Jesus fala, se você lembrar que ele tem algo, não é que você tem, não é que ele tem. Então, gente, a gente ouve isso, a gente não dá moral, a gente não obedece, a gente não pratica, e é nessas pequenas coisas que nós somos derrotados. E a gente fala que ama Jesus e canta para Jesus, mas a gente não obedece. E a nossa vitória, gente, está na obediência. Está na obediência, não está no sacrifício. A palavra do Senhor diz: obediência eu quero e não sacrifício. Então, às vezes, a vitória que você tanto espera é um perdão que você precisa liberar. É você ir até alguma pessoa que tem algo contra você e falar: me perdoa.
Me perdoe em nome de Jesus. Gente, é Jesus que está falando isso. Se eu não obedeço, eu vou obedecer quem? Não é verdade? Então, para aquela mulher ser curada, ela teve que obedecer o comando de Jesus. E eu preciso obedecer também. Sabe? Então, é muito sério essa questão do perdão. Essa questão dos afetos. Sabe? Então, essa história é uma história maravilhosa. E eu sei, gente, que ainda hoje Jesus quer nos libertar. E a gente fica preso a tanta coisa. Às vezes a gente é encurvado porque a gente é descontente com a nossa vida. A gente olha para a vida de todo mundo e quer tudo que o outro tem. Sendo que Jesus quer tratar conosco, quer fazer o milagre em nós, no pessoal, no individual, como ele fez na vida da encurvada. Tem coisa mais maravilhosa do que ser liberto e você poder ser alegre e você poder ter paz, de você poder dormir, de você poder relacionar com as pessoas, olho no olho, poder ver as coisas. Deus, e é isso que Jesus quer fazer conosco, restabelecer, nos inserir de novo, sabe? Trazer para nós aquele sentido que nós somos todos iguais. E eu quero mais uma vez reiterar aqui, que eu já falei aqui muitas vezes no ano de 2020. Deus não faz acepção de pessoas. Nós fazemos, Deus não faz. Então essa história é uma história maravilhosa. Jesus, ele vai ao encontro. Deus vem ao encontro. E eu quero te dizer, eu não sei que caminho que você está andando. Você está buscando a Deus em tanto lugar. Tem tanta gente falando coisa para você em nome de Deus. Mas eu quero te dizer aqui assim, ó, que você precisa ter um encontro com Jesus. E eu quero dizer mais, para finalizar. Lá naquela sinagoga, aquela sinagoga não estava fazendo diferença na vida daquela mulher, porque ela continuava oprimida por Satanás. Oprimida. Mas eu quero te falar de uma igreja renovada, de Atos dos Apóstolos, que estava em oração, numa casa, reunida numa casa. Eles estavam juntos e eles estavam orando pela vida de Pedro, que era um discípulo de Jesus que estava na cadeia. Eram cadeias físicas, né? Era tipo um presídio. Mas a igreja estava juntinha, orando para que Pedro fosse liberto. E Deus visitou aquela cadeia e aconteceu uma coisa extraordinária, que não acontece. E Pedro foi livre daquela cadeia. E quem quiser depois vai lá, põe no Google, Pedro é liberto, Atos, você vai achar lá o endereço. E Pedro foi liberto pela oração da igreja. E eu quero te conclamar. Gente, é bom. A gente deve orar sozinho, a gente tem que ter vida de oração, mas nós precisamos orar juntos como igreja. A gente precisa sair do comodismo e a gente precisa ir para a igreja e orar junto, porque Deus, ele manifesta o poder dele de uma maneira grandiosa. Uai, Francislene, como que você me prova? O povo estava junto lá na casa orando. E Deus veio de uma maneira tão poderosa, como num terremoto, como assim, e a cadeia foi aberta, um anjo visitou aquela cadeia e Pedro foi livre. E Deus faz isso. Mas a igreja precisa reunir. E a igreja precisa orar junto. E aí Deus manifesta com grande poder. Eu quero falar isso no geral, para todo mundo que está me ouvindo, no geral. Então, vai para a igreja. Vai para a igreja em nome de Jesus. Estamos no tempo de pandemia, põe sua máscara. Mas vai para a igreja. Vai se juntar com o povo de Deus. Vai buscar a Deus junto. Vai ouvir a palavra do Senhor. Porque Jesus, ele está presente hoje na sinagoga, quando a palavra é exposta, quando as orações e súplicas são feitas, quando a gente louva junto. Deus se manifesta, Jesus se manifesta ali e traz libertação. E às vezes você não entende sua vida, mas minha vida não rompe, eu não dou conta, eu não consigo, eu não dou conta sozinha. Mas eu quero dizer para você que Jesus dá conta. Deus nosso Pai,
Senhor, eu me sinto incapaz para transmitir a tua palavra, mas eu quero orar e interceder nesta manhã por aqueles e aquelas que, porventura, Senhor, têm estado encurvados. Senhor, às vezes eles nem sabem que estão encurvados, às vezes eles nem sabem que estão presos, precisando de libertação. Como eu estive em várias áreas da minha vida, o Senhor me libertou, porque eu era oprimida, eu era cativa em várias áreas da minha vida, eu não sabia. E o Senhor veio ao meu encontro. Jesus, é por amor à tua igreja, é por amor a ti, é por amor à tua noiva, que eu me levanto nesta manhã para interceder por estas vidas. Senhor, eu não sei onde essa palavra vai chegar, nem quando chegar. Mas, Senhor, eu creio no poder desta palavra, Pai, porque o Senhor fez isso quando o Senhor estava aqui como homem na terra. E o Senhor fez isso na minha vida. Deus, eu desejo que o Senhor faça isso na vida, Pai, de homens e mulheres que um dia vão me ouvir. Eu te peço, meu Deus, é por amor a ti. Eu sei, Pai, que o Senhor vai ao encontro. Eu sei, Pai, que o Senhor vê. E eu sei, Deus, que não existe nenhum outro na terra, nenhum profissional, nenhuma ciência, nenhuma sinagoga, nenhuma igreja, nenhum homem que tem o poder de trazer libertação para o ser humano, como o Senhor Jesus Cristo. Por isso, Pai, eu peço, eu clamo por libertação, para que o Senhor visite os encurvados e as encurvadas, e que haja libertação, e que haja endireitamento, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus me abençoe. Amém.